Olá a todos, eu me chamo Israel Aquino, falo aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e nessa comunicação vou apresentar uma parte da minha pesquisa de doutorado dentro da programação da 7ª Jornada Virtual Internacional de Pesquisa Científica, evento promovido pela Conjugare. Gostaria de aproveitar para agradecer a organização do evento, pelo aceite do trabalho e também aos colegas que estão apresentando e que estão nos assistindo pelas trocas e pelas contribuições durante a realização do evento. A temática, então, desse trabalho é a discussão desses movimentos demográficos que caracterizaram a formação da capitania do Rio Grande de São Pedro, uma capitania que se formou ali em meados do século XVIII, no extremo sul da América Portuguesa, numa região que era disputada pelas coroas de Espanha e Portugal. E os nossos objetivos nessa comunicação serão, então, discutir a participação dos diferentes grupos populacionais, especialmente população livre e escravizada nesse processo, e também identificar os regimes demográficos que caracterizaram a formação dessa região. Como metodologia, nós adotamos a produção de séries estatísticas, utilizando a documentação Coeva, especialmente os registros paroquiais, para extrair as informações que foram inseridas no banco de dados na CAOB. Na CAOB é um software desenvolvido pelo professor Dálio Scott, da Unicamp, aqui no Brasil, dentro do escopo do projeto Além do Centro-Sul, que é um projeto interinstitucional, um projeto integrado, que envolve diversas instituições acadêmicas brasileiras e que tem como objetivo estabelecer as bases para o estudo desses regimes demográficos da população brasileira no passado. O NACAOB é, portanto, um banco de dados que permite a inserção, especialmente de registros de batismo e óbitos, que são os registros com que a gente tem trabalhado mais frequentemente, mas ele também permite a inserção de outras tipologias documentais de caráter demográfico. E, já que nós estamos falando em demografia, seria interessante a gente fazer uma pausa para explicar o que nós entendemos por regimes demográficos. Então, esse conjunto de características que definem a dinâmica demográfica de uma população dentro de um determinado recorte temporal e geográfico, podendo incluir a discussão de taxas de natalidade, de mortalidade, de morbidade, de imigração, mas também elementos como a estrutura etária de uma população, os padrões de fecundidade, entre outros elementos relacionados à demografia. Aqui nessa comunicação nós não vamos nos ocupar da discussão de todos os elementos, porque a gente tem um tempo limitado, e então nós vamos nos ater principalmente àqueles primeiros elementos ali, especialmente a discussão a respeito da natalidade, morbidade e mortalidade no Rio Grande de São Pedro, durante ali a segunda metade do século XVIII, sobretudo. E dentro dessa ideia de regimes demográficos, nós temos o conceito de regime demográfico restrito, que é uma denominação utilizada para caracterizar um tipo específico de regime, normalmente relacionado a sociedades pré-industriais, onde se mantinham taxas elevadas de natalidade e mortalidade, especialmente mortalidade infantil, ao longo do tempo, produzindo aí um crescimento lento e não linear da população. Essa é uma característica bastante presente em sociedades de antigo regime, sociedades pré-industriais, como é o caso da sociedade que se formou aí no Rio Grande de São Pedro, que é o locus que nós estamos estudando aí, período do século XVIII. Para estudar esses movimentos populacionais, a gente utilizou como corpus esse conjunto de fontes, sobretudo os registros paroquiais de batismos e de óbitos de 4 freguesias do Rio Grande de São Pedro, ali durante o século XVIII, mas também nos valemos de algumas fontes complementares, especialmente os róis de confessados e os mapas populacionais. Os róis de confessados também eram uma fonte produzida pela Igreja Católica, a partir da lista dos fiéis que se confessavam e tomavam a comunhão durante o período da Quaresma, enquanto que os mapas populacionais eram estatísticas que foram produzidas por agentes da coroa portuguesa e que tiveram impulso ali, principalmente a partir do momento das reformas pombalinas, visando fazer o levantamento e a sistematização da população presente nas colônias do além-mar. A gente tem alguns róis e alguns mapas populacionais disponíveis para o Rio Grande durante o século XVIII, mas os registros paroquiais são a fonte para a qual a gente tem uma disponibilidade de maior número de fontes e séries mais completas para esse período. E falando então do Rio Grande de São Pedro, cabe a gente apresentar rapidamente aqui o locus da nossa pesquisa, que é essa capitania que se estabeleceu no extremo sul da América Portuguesa ali durante o século XVIII, nessa região que era disputada por Portugal e Espanha por interesses geopolíticos ali nessa região que era limítrofe entre os domínios das duas coroas. É uma capitania que se desenvolveu baseada numa economia bastante ruralizada, principalmente a partir da produção de trigo e da criação de gado, e que mais tarde iria desenvolver a indústria do charque, assim como outras regiões
aqui do sul da América, aqui da região do Prata. O charque é um tipo de carne salgada, né, produzida a partir de grandes quantidades de sal para conservação da carne, que era muito utilizada na alimentação da população escravizada, principalmente nas regiões das Minas, né? E você tem a partir ali do início do século XIX um desenvolvimento dessa indústria do charque que iria tomar maior impulso ao longo do século XIX no Rio Grande de São Pedro, né? Mas mantendo essa configuração aí de uma economia bastante rural. E essa foi uma região que experimentou digamos assim, um clima de permanente tensionamento entre as duas coroas, né, por haver ali interesses tanto de Portugal como de Espanha no domínio e ocupação desse território. Isso acabou levando a diversas tentativas de assinaturas de tratados aí ao longo do século XVIII e até o início do século XIX, e além disso, envolvia também outros grupos de interesse, notadamente os padres jesuítas, que possuíam missões instaladas na região oeste do Rio Grande de São Pedro, aí na parte esquerda do mapa, né, além dos grupos ameríndios que eram aldeados nessas regiões. Então nós temos aí a configuração que está representada aí nesse mapa por essa linha, né, de duas fronteiras que a gente chama. Você tem ao sul a fronteira do Rio Grande, que se comunicava com a colônia do Sacramento e com o Rio da Prata, onde os portugueses estabeleceram uma fortaleza em 1737, a Fortaleza do Rio Grande, né, e foi o primeiro ponto de ocupação portuguesa na região do Rio Grande. E você tem a fronteira do Rio Pardo, né, situada a oeste, né, e que estabelecia divisa ali com a região das missões jesuíticas, né, de uma ocupação mais tardia. E você tem uma dinâmica, como a gente vai ver agora em seguida, de certa forma pendular, né, a partir dessas disputas entre as duas coroas, né, porque a partir dos conflitos bélicos que ocorreram ao longo desse período, você acaba tendo uma pressão sobre esses grupos populacionais que acabavam oscilando e ora migrando para uma dessas fronteiras, ora para outra, além de ter um dinamismo ali na região de Porto Alegre, que foi elevada à condição de capital, a partir do ano de 1773, né, e que está situada ali do lado direito do mapa. Antes de passar a discussão a respeito dos movimentos populacionais e das séries de nascimentos e óbitos ali para a região do Rio Grande de São Pedro, gostaria de apresentar esse quadro geral, produzido a partir desses mapas de população, a partir de uma adaptação que eu fiz no artigo do professor Dario Scott, que mostra então como estava distribuída a população da capitania do Rio Grande durante os últimos 20 anos ali do século XVIII. Antes disso, nós não temos mapas de população para a capitania, mas para esse período a gente consegue reconstituir esse quadro geral, né, onde eu gostaria de destacar ali a divisão nessas três grandes regiões, né, a Vila de Porto Alegre, como eu disse, a partir de 1773 foi elevada à capital e contava com 6 freguesias no seu termo, além das fronteiras do Rio Pardo e do Rio Grande, que contavam ambas com 8 freguesias ao todo, né? E você tem ali na linha de totais embaixo, né, a evolução dessa população ao longo desses últimos 20 anos. Veja que você tem um número que quase dobra, né, ao longo desses 20 anos, principalmente a partir de fluxos migratórios, né, que foram chegando no Rio Grande nesse período. Né? Mas também é possível observar que a Vila de Porto Alegre, a partir do momento que é elevada à condição de capital, ela vai ganhando maior dinamismo populacional e passa a experimentar taxas de crescimento mais elevadas em relação às outras regiões, como a gente vai ver no gráfico depois. Uma ressalva que eu preciso fazer a respeito desses mapas de população, uma falha metodológica, digamos assim, na produção desses mapas, é que eles muitas vezes omitiam a presença de populações indígenas, né, das freguesias. À exceção ali da freguesia de Nossa Senhora dos Anjos, que aparece ali no termo da Vila de Porto Alegre, nós temos para as outras freguesias essas populações ameríndias que não eram aldeadas sendo omitidas na produção desses mapas de população pelos agentes que os produziam. Né? Nossa Senhora dos Anjos é uma exceção porque era um aldeamento indígena que se constituiu a partir do transporte de famílias da região das Missões a partir da assinatura do Tratado de Madrid em 1750. Para tentar contornar essa dificuldade, nós podemos utilizar os registros paroquiais, porque nos registros de batismo, sobretudo, a presença dessas famílias indígenas, muitas vezes ela é mencionada a partir do registro de batismo das crianças indígenas nas diferentes paróquias, nas diferentes freguesias do Rio Grande. Né? E aí a gente pode tentar equacionar esse apagamento que essas populações sofrem nos mapas de população. Também a gente pode chamar atenção nesses dois gráficos aqui, que são os movimentos anuais de batismos e óbitos, né, para o período de 1737 a 1800, né, o dinamismo bastante destacado da fronteira do Rio Grande,
né, da Vila do Rio Grande durante todo o período. Observem que existe um interstício ali de aproximadamente 13 anos, né, a partir da invasão espanhola em 1763, em que nós não temos dados para a freguesia do Rio Grande, né, até porque houve uma fuga massiva populacional, né, a partir da invasão do exército espanhol que ocorreu em 63, né, e a vila só seria retomada em 76. Então, para aquele intervalo a gente não tem dados, mas é possível observar, em contraponto, né, que outras regiões, outras freguesias experimentaram um incremento populacional a partir da fuga desses contingentes, né, para a região, por exemplo, de Viamão ou de Triunfo. Por outro lado, aqui do lado direito na tela, no gráfico de óbitos, a gente tem ali a presença de picos sucessivos, né, que caracterizam a ocorrência de epidemias durante esse período, principalmente cólera e varíola, né, principalmente uma grande epidemia que ocorreu ali na Vila de Rio Grande no final do século XIX, acabando por ocasionar uma grande mortalidade. Em relação à distribuição dessa população e à participação de livres e escravizados, a gente tem aqui nesse quadro uma característica que nos chama a atenção, que é a presença expressiva da população cativa, né, durante todo o período ali no Rio Grande de São Pedro. Apesar do predomínio da população livre, que está representada ali em azul e laranja para homens e mulheres, né, nós temos uma participação cativa que se manteve em média aí de 32% durante todo o período, portanto uma presença de mão de obra escravizada bastante significativa no Rio Grande de São Pedro, além de uma razão de sexo predominantemente masculina, né? Principalmente para a população escravizada, mas também para a população livre durante a maior parte do período, reforçando essa imagem de uma região fronteiriça e de ocupação recente. Finalmente, nós temos aqui nesse gráfico do crescimento populacional, como eu tinha mencionado antes, né, as taxas médias de crescimento por década para as três regiões, Porto Alegre, Rio Pardo e Rio Grande, né, e aí é possível observar como Rio Grande, esse gráfico mostra a partir de 1780, e Rio Grande a partir da retomada frente aos espanhóis, que se dá em 1776, ela novamente experimenta uma taxa de crescimento mais elevada do que as outras regiões, né, ali na década de 1780 a 1790, enquanto que a fronteira do Rio Pardo, que no período anterior tinha crescido mais, né, começa a ter uma decaída. E finalmente nós temos Porto Alegre, que a partir da sua elevação à capital, começa a experimentar taxas de crescimento mais elevadas do que as outras regiões e no século XIX vai ultrapassar as outras duas regiões e se consolidar como o principal polo, né, demográfico da capitania do Rio Grande. Então, para encerrar, eu trago aqui algumas considerações, né? Primeiro, a gente pode observar aí a coexistência de regimes demográficos restritos, conforme a proposta do professor Sérgio Nadalim, mas mantendo em comum a presença desses elevados índices de natalidade, morbidade e mortalidade nessa configuração econômica predominantemente rural, né, do Rio Grande de São Pedro, com uma elevada participação dessa mão de obra escravizada, como eu demonstrei. Esses movimentos demográficos, que de certo modo a gente poderia classificar como pendulares, né, influenciados por esse contexto bélico, que acabavam empurrando a população de uma fronteira para outra ao longo daquela guerra de conquista empreendida pelas duas coroas ao longo do século XVIII. Além disso, nós temos os impactos sazonais ocasionados por epidemias, mas também por movimentos migratórios, principalmente de famílias insulares, de famílias do arquipélago do Açores e da Madeira, né, incentivadas pela coroa portuguesa a partir de metade do século XVIII para promover a ocupação do território, e também a presença expressiva dessas populações escravizadas e ameríndias na formação da população do Rio Grande de São Pedro, sendo que essas últimas a gente só consegue recuperar a partir dos registros paroquiais, por terem sido muitas vezes omitidas dos mapas de população que foram produzidos por agentes da coroa ao longo daquele período. Daí também a importância de trabalhar com esse cruzamento documental, né, para a gente conseguir recuperar essas informações a respeito da configuração demográfica da capitania durante o século XVIII e início do século XIX. Gostaria mais uma vez de agradecer, deixo aqui algumas referências que eu utilizei nesse trabalho e aguardo aí as contribuições, as perguntas dos colegas durante o nosso evento. Muito obrigado.